Olá, nosso seminário é sobre o mergulho dos mamíferos, parte 2. E o nosso grupo é composto por mim, Bruna, pela Marília, pela Jamile e o Matheus. A gente vai falar sobre os ajustes que ocorrem no sistema circulatório dos animais marinhos durante o mergulho. Uma pessoa que mergulha 20 metros de profundidade e permanece submersa durante 3 minutos é considerada uma mergulhadora hábil. A foca Weddell é capaz de permanecer 70 minutos submersa e atinge até 700 metros de profundidade. Mas para isso, seu sistema circulatório precisa sofrer alguns ajustes durante o mergulho. Ocorreram alguns estudos relacionados a esses ajustes e iniciou quando Paul Bert estudou sobre os patos em 1870 e percebeu que os batimentos cardíacos dos patos diminuem de 100 a 4 por minuto quando eles eram forçados a permanecerem submersos. Esse fenômeno é uma característica consistente da submersão forçada, tanto em mamíferos como em aves mergulhadoras. E a diminuição da frequência cardíaca durante o mergulho é chamada de bradicardia do mergulho. Já em 1930, Irving e Scolander, eles observaram um sangramento na pata de algumas focas e perceberam que esse sangramento ele ocorria livremente quando elas estavam respirando o ar, mas quando elas eram submersas, as patas paravam de sangrar repentinamente. Após essa descoberta, foram empregadas diversas técnicas para analisar o funcionamento do sistema vascular durante o mergulho. E uma dessas técnicas ela foi liderada por Klaus Braun e um grupo de radiologistas, onde eles injetaram na aorta de uma foca um líquido de contraste, que era impenetrável por raio-x, e assim foi possível perceber a diferença do fluxo sanguíneo durante a respiração aérea e durante o mergulho. Esse teste de Braun com a injeção de um líquido composto no sangue da foca evidenciou as diferenças do fluxo sanguíneo durante o mergulho e durante a respiração aérea. Quando a foca respirava o ar, o sangue fluía livremente para fora da aorta, mas quando ela era forçada a mergulhar, o sangue parava antes de atingir as ramificações das artérias. O estudo radiológico, então, de Braun confirmou que o fluxo do sangue para as principais partes do corpo de um mamífero é profundamente reduzido durante o mergulho forçado. Estas são algumas imagens de raio-x da atividade visceral de uma foca comum após a injeção do líquido composto. Nas 3 primeiras imagens, a foca está respirando ar e nas 3 últimas imagens ela está submersa. As imagens mostram que, embora o sangue marcado com o líquido de contraste tenha circulado por todos os ramos principais da aorta em poucos segundos durante a respiração aérea, o sangue não foi capaz de fluir livremente para fora da aorta quando a foca foi submersa. E isso ocorre por culpa da diminuição do diâmetro dos vasos sanguíneos, ou então vasoconstrição. O fluxo sanguíneo pelo corpo do animal é interrompido. As artérias se fecham e os órgãos são supridos por elas, os órgãos que são supridos por essas artérias, eles não recebem mais o fluxo do sangue. Com essa vasoconstrição ocorrendo de maneira seletiva, o sangue flui relativamente livre para o cérebro, pulmões e miocárdio do animal mergulhador. Um filósofo disse certa vez que uma foca se torna uma máquina cérebro, coração, pulmões durante o mergulho forçado. Isso porque o fluxo do sangue para a maior parte do corpo ele é interrompido pela vasoconstrição durante esse mergulho forçado. Mas essa circulação ocorre ativa em algumas partes do corpo, principalmente do coração direito para os pulmões, dos pulmões ao coração esquerdo, do coração esquerdo para o cérebro e do cérebro de volta ao coração direito. Então, por isso, chamada de máquina cérebro-coração-pulmões, ocorre esse ciclo do fluxo sanguíneo. E a taxa do fluxo sanguíneo para o cérebro durante o mergulho, ela tende a permanecer igual ou similar à taxa durante a respiração aérea. Mas como o sangue viaja indo e voltando entre o coração e a cabeça, o fluxo para a parte do corpo posteriores ao coração é cortado ou então ele se torna bem restrito. Falaremos agora um pouco da bradicardia de mergulho e sua relação com o débito cardíaco. Depois de muitos anos de estudos, os cientistas, os fisiologistas, chegaram à conclusão do que é realmente a bradicardia de mergulho.
e ela não passa de uma única peça de uma inteira reorganização do sistema cardiovascular quando o animal mergulha. Vejam bem, quando o animal mergulha, ocorre a vasoconstrição regional, que é a interrupção do fluxo sanguíneo a algumas partes do seu organismo. Com esta vasoconstrição regional, se faz menos necessário que o débito cardíaco seja grande. O débito cardíaco é o volume de sangue que o coração bombeia por minuto. Então, com uma diminuição na dimensão do sistema circulatório ocasionado pela vasoconstrição, o coração precisa mandar menos sangue para o fluxo sanguíneo. A gente pode entender isso melhor observando a equação do débito cardíaco. O débito cardíaco ele é alterado quando ou a frequência cardíaca ou o volume sistólico é alterado. Nos mamíferos, em geral, o volume sistólico é constante em cada indivíduo. Então, para alterar o débito cardíaco, se faz necessária uma baixa na frequência cardíaca, conhecida também como bradicardia. Outra forma de olharmos a bradicardia como uma forma alostésica, como um processo que busca a estabilidade do indivíduo, do organismo, é olhando a pressão arterial. Quando ocorre a vasoconstrição regional, a resistência periférica total aumenta. E quando ela aumenta, se não tiver uma queda no débito cardíaco, a pressão arterial também aumentará. Então, a bradicardia também ocorre para que a pressão arterial se mantenha constante. Novamente, recapitulando, quando a vasoconstrição regional ocorre, há um aumento da resistência periférica total. Com isto, a bradicardia se faz necessária para que o débito cardíaco diminua. Outra coisa para salientarmos rapidamente é a demanda do coração. Quando a bradicardia ocorre a diminuição da demanda do coração. Com a diminuição da demanda do coração, o próprio miocárdio do coração necessita de menos ATP e oxigênio. Então, o próprio fluxo sanguíneo do miocárdio também é reduzido. Iremos agora falar um pouco do mergulho forçado e do mergulho voluntário. O mergulho forçado, geralmente, ele ocorre na maioria das pesquisas, pois o animal, como o próprio nome já diz, tem um mergulho forçado. No mergulho forçado é observado que a bradicardia é do tipo liga-desliga. Ela é instantânea. Assim que o animal está embaixo d'água, a bradicardia ocorre. Ocorre a vasoconstrição e a bradicardia. Isto no mergulho forçado. Já nos mergulhos voluntários, que é evidenciado em animais de vida livre, fica mais difícil de se estudar, mas é observado uma bradicardia gradual. Quanto maior o tempo de mergulho, maior é a bradicardia. Então, maior a bradicardia, menor o batimento cardíaco. Já em mergulhos voluntários longos, foi observada uma bradicardia muito semelhante ao mergulho forçado. Isso se deve porque em mergulhos longos o animal precisa conservar o oxigênio, então ocorre a vasoconstrição e a interrupção do fluxo sanguíneo em algumas partes do seu corpo. Com isto, a bradicardia é alta e muito semelhante à do mergulho forçado. O mergulho curto também é vantajoso, porque no mergulho curto a vasoconstrição é menor ou às vezes nem ocorre. Com isto, sobra mais oxigênio para as partes do corpo e impede o metabolismo anaeróbico, que é estressante para o organismo. Temos ainda um método que utiliza marcadores químicos para evidenciar a formação de urinas nos animais de vida livres. Em mergulhos curtos foi evidenciado que a formação é contínua, ou seja, o fluxo sanguíneo é contínuo. Já em mergulhos longos, a formação de urina cessa, evidenciando uma interrupção do fluxo sanguíneo.
Em algumas focas, os eritrócitos são removidos do sangue entre as sequências de mergulho. As espécies de focas com grandes reservas sanguíneas de oxigênio, como as focas de Weddell e as focas de faixa branca, em geral têm uma concentração de eritrócitos muito grandes enquanto estão mergulhando. Apesar de uma grande quantidade de eritrócitos trazer a vantagem de permitir o armazenamento de uma grande quantidade de oxigênio, isso também tem uma desvantagem, que é o aumento da viscosidade do sangue, porque força o coração a trabalhar mais para conseguir bombear esse sangue mais viscoso. Algumas focas, quando estão em repouso sobre a água ou sobre a terra, mas em contato com o ar, armazenam parte desses eritrócitos para que o coração não precise trabalhar com a mesma força do que quando ela está submersa na água. Esses eritrócitos ficam armazenados no baço. Quando a foca volta a mergulhar, esses eritrócitos são liberados e voltam para o sangue para fazer a função de conseguir armazenar uma maior quantidade de oxigênio. Uma foca de Weddell, por exemplo, quando está em mergulho, tem 52% do volume de eritrócitos disponíveis no sangue, enquanto quando ela está em repouso, em contato com o ar, ela tem disponível apenas 38% de eritrócitos no sangue. Isso não acontece de forma tão rápida. Os eritrócitos requerem pelo menos de 10 a 20 minutos para se deslocarem do baço para o sangue. Então, esse processo vai acontecer numa sequência de mergulhos ou num longo período de repouso. Metabolismo durante os mergulhos. Como seriam esses metabolismos? Aeróbicos, anaeróbicos ou os dois tipos? Nos mamíferos terrestres, o sangue flui por todo o corpo, tornando o oxigênio disponível para todos os tecidos. E todos os tecidos produzem ATP aerobicamente. Acontece de forma parecida com mamíferos marinhos, com seus mergulhos mais curtos, mesmo que eles não estejam respirando. O sistema circulatório permanece aberto para a maioria das regiões ou todas as regiões do corpo, e todos os tecidos recebem oxigênio suficiente por causa das reservas corporais de oxigênio para funcionar aerobicamente. Para os mergulhos prolongados, isso já acontece de forma bem diferente. O corpo torna-se metabolicamente subdividido durante os mergulhos forçados ou prolongados. Nos mergulhos prolongados ou forçados, o corpo é dividido em duas partes metabolicamente distintas. Durante a submersão, alguns tecidos não recebem fluxo sanguíneo e metabolizam de modo aeróbico usando as reservas de oxigênio. Essas reservas vão quase a zero muito antes do mergulho terminar. E, ao mesmo tempo, ocorre o acúmulo de ácido lático à medida que se passa a utilizar glicólise anaeróbica para a síntese de ATP. A concentração de oxigênio disponível no sangue vai diminuindo muito lentamente comparando a concentração de oxigênio do músculo esquelético. Por isso, mesmo depois de esgotar a concentração de oxigênio do músculo esquelético, os tecidos ainda continuam recebendo oxigênio no sangue. Antes do mergulho terminar, o corpo da foca fica dividido em duas partes: a aeróbia, que utiliza oxigênio, e a anaeróbia, que produz a ATP. Quando o mergulho termina e o animal volta a respirar novamente, o fluxo sanguíneo é restaurado para todos os tecidos e ocorre a eliminação do ácido lático. E mesmo quando o ácido lático está no seu ápice de concentração no sangue, ocorre uma diminuição gradual de concentração, pois o ritmo dos processos metabólicos que o retiram do sangue é mais intenso do que o ritmo metabólico que o produz. Os limites metabólicos da duração do mergulho são determinados por suprimento de oxigênio, taxa de utilização metabólica de oxigênio, produção do ácido láctico e tolerância tecidual. Um mamífero mergulhador geralmente decide encerrar o mergulho antes de seu limite metabólico ser alcançado.
3 são os fatores que determinam o limite de resistência em tecidos dependentes de oxigênio que recebem circulação sanguínea ativa durante os mergulhos. São eles: a magnitude das reservas de oxigênio disponíveis para aquela parte do corpo, a taxa de utilização das reservas de oxigênio, a extensão em que a pressão parcial de oxigênio pode cair antes de prejudicar a função dos tecidos. Alguns detalhes interessantes são conhecidos sobre cada uma dessas considerações. Por exemplo, apesar de se acreditar que o miocárdio tem uma contínua necessidade de oxigênio, ele pode passar a utilizar a glicólise anaeróbia em alguma extensão após alguns minutos de mergulho. Apesar disso, se acredita que o cérebro, assim como em mamíferos terrestres, seja inteiramente aeróbio. A alta tolerância à hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio neurológica, pode explicar o tempo em que o cérebro pode continuar trabalhando durante o mergulho. Taxa metabólica durante o mergulho. A taxa metabólica de um animal durante o mergulho é um dos fatores mais importantes na determinação dos limites metabólicos da duração do mergulho. A maioria das evidências disponíveis indica que a submersão comumente leva a uma depressão metabólica. Adaptações ao acúmulo de produtos metabólicos finais. Tanto a via catabólica aeróbia quanto a anaeróbia geram produtos residuais finais que se acumulam em um mamífero durante o mergulho, respectivamente, o dióxido de carbono e o ácido láctico. Esses produtos tendem a causar um declínio do pH, ou seja, uma acidificação dos tecidos e dos fluidos corporais, o que é muito preocupante. O diferencial das espécies que mergulham é que elas têm uma capacidade sanguínea de tamponamento bastante alta. A estimulação do impulso para respirar é outra preocupação. Qualquer pessoa que já tenha segurado a respiração sob a água o máximo possível sabe que eventualmente torna-se impossível resistir ao desejo de respirar. Isso ocorre devido ao acúmulo de dióxido de carbono e à diminuição do pH do sangue. Nos mamíferos terrestres, esses fatores são potentes estimuladores da ventilação pulmonar. A sensibilidade ventilatória às alterações do dióxido de carbono e de pH sanguíneos de espécies mergulhadoras é reduzida em comparação com as espécies terrestres. Isso permite que essas espécies permaneçam submersas durante mais tempo.